Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã de sábado. Eu quero deixar com vocês uma breve mensagem e o texto base está lá em Gênesis, no capítulo de número 28, no versículo de número 20, diz assim a palavra de Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei eu o dízimo. Jacó aqui ele começa uma grande jornada, né? E talvez foi essa sem dúvida a maior jornada da sua vida, e ele não sabia o que encontraria. Ele não sabia o que aconteceria e ele sabia para onde ele estava indo, diferente de Abraão, que nem sequer sabia para onde estava indo. Mas ele tinha tantos obstáculos, obstruções e dificuldades como seu pai Isaac teve. E ele sai fugido praticamente da casa de seus pais e ele vai para o território de Padã Arã. Ele sai de Canaã indo para Padã Arã. E aqui no caminho de ida, ele praticamente ali uma pessoa desprovida de tudo, né? Não tinha, os planos de Jacó tinham dado errado. É bem interessante a gente ressaltar isso, porque talvez ele pensasse que quando ele recebesse a bênção da primogenitura, e ele seria ali o líder da sua família. E não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu foi que houve uma revolta muito grande da parte de seu irmão Esaú. Para lembrar rapidamente, ele vendeu a bênção para Jacó. Chegou na hora ali, Jacó foi abençoado e ele não tinha mais bênção. Ele queria depois, mesmo tendo acordado com seu irmão Jacó, e aí ele começou a planejar a morte de Jacó. E aí os pais de Jacó viram para Jacó e falaram: olha, vai embora, não fica aqui não, que a coisa aqui tá feia. Então as coisas não ocorreram conforme Jacó planejava, né? E às vezes é assim na nossa vida. A gente planeja as coisas, a gente acredita que quando recebermos uma bênção, as coisas elas vão acontecer de uma tal maneira, serão consequências, outras bênçãos, e nem sempre é assim, irmãos, né? Nem sempre é assim. Então Jacó ele recebe uma bênção, que é a bênção da primogenitura, e foi de fato uma bênção, mas naquele momento ela não foi uma bênção na vida dele. A bênção não foi uma bênção, né? Então ele trouxe muitos desdobramentos que, é claro, que conduziram ele para o centro da vontade de Deus. Então ele vai fugido e ali ele chega num lugar, ele dorme, bota a cabeça sobre uma pedra. Isso mostra uma coisa bem interessante, porque quando a gente vê pedra, rocha na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente, fica clara a menção da figura de Cristo, que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus é a pedra de esquina. Ele é a rocha, né? A rocha mais alta do que eu, como diz o salmista. Então Jacó ele coloca a cabeça sobre a pedra e Paulo diz assim: levando cativo todos os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, colocar os nossos pensamentos na nossa mente, os nossos planejamentos, tudo isso em Cristo. E ele faz isso. Quando ele repousa a cabeça sobre a pedra, né? A pedra não se molda a cabeça de Jacó, porque a pedra não toma molde, a pedra não é um travesseiro, mas ali o que foi afetado, podemos dizer assim, o que tomou um molde ali, é claro que não um grande molde, o osso, o crânio é denso, mas quem teve que se moldar, se alguém se moldou mais, foi Jacó, a pedra, e não a pedra Jacó. Então, quando nós levamos os nossos pensamentos, e às vezes a nossa mente é o pior campo de batalha da nossa vida, mas quando nós colocamos em Cristo, repousamos a nossa cabeça, descansamos na rocha, o que nós temos é uma visão espiritual das coisas e as promessas são feitas, elas são revalidadas, não revalidadas, mas elas são relembradas. E aí Jacó ele sonha uma escada descendo dos céus e os anjos do Senhor vindo, e ali o Senhor fala com ele e reafirma promessas. É um sonho fortalece a vida de Jacó. E aí ele fala, e o texto em que nós lemos, ele faz um voto com Deus. Ele chama aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, e ele fala: se Deus for comigo, se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão de comer, veste de vestir, e me fazer tornar em paz a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Isso aqui eu acho bem interessante.
Porque até então, o Senhor era o Deus dos pais dele, era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó, né? Então ele precisava viver essa experiência. Essa jornada, essa viagem que ele fez, né, em outras traduções, essa jornada que eu faço, ele diz, essa jornada foi uma jornada para fazer ele se achegar ao Senhor. E essa jornada que você está vivendo, minha irmã, meu irmão, é um processo para te fazer chegar, estar mais próximo do Senhor, para que o Senhor seja o teu Deus, não o Deus do irmão, da irmã que você conhece, do teu parente que te apresentou o Evangelho, ou do teu pastor, não, o teu Deus, né? O Senhor me será por Deus, é o que ele diz. Essa era uma experiência necessária, ele precisava ter essa experiência real, né? Isso era algo que precisava acontecer na vida dele. E ele pega essa pedra, ele faz uma coluna, né? Estabelece ali um culto, né? Cultua ao Senhor. E essa jornada dele foi uma jornada de mudança de vida. E Deus, ele tira, às vezes, nos tira do nosso comodismo, do nosso conformismo. Deus nos tira de uma posição confortável. E Jacó estava numa posição muito confortável. Ele era o preferido da sua mãe. Ele vivia ali na tenda. Ele tinha recebido uma bênção, que era a bênção da primogenitura. A posição dele era confortável. Mas mesmo assim, Deus criou um cenário para o tirar e o conduzir a uma jornada que o levaria ao centro da sua vontade, da vontade de Deus. Talvez seja isso que o Senhor esteja fazendo. E eu sei que talvez você não esteja entendendo. Eu sei que talvez você não esteja compreendendo o cenário completo, fazendo a leitura, mas Deus, ele te tirou de um lugar. Sim, era uma estabilidade, que sim, era uma certa sensação de segurança, de conforto, mas foi necessário que ou Deus te retirasse desse lugar, ou ele permitisse com que coisas acontecessem para que você saísse. E foi o caso de Jacó, mais especificamente. E o intuito do Senhor foi levar Jacó para uma experiência, foi reconstruir a história de Jacó. E tudo que ele viveu a partir daquele momento foi por conta dessa mudança, foi por conta desse reposicionamento que Deus fez na vida de Jacó. Deus está fazendo isso na sua vida. A gente nessa manhã e não está entendendo, Senhor, eu não estou entendendo os teus planos, os teus desígnios, eu não entendo por que eu oro e as coisas acontecem o oposto daquilo que eu tenho orado, por que eu peço ao Senhor e as coisas elas parecem que se agravam, elas pioram, né? E onde está o poder da oração? Deus, para poder fazer, às vezes ele vai desorganizar para organizar. Eu sempre digo isso, né? Então, Jacó, ele entendeu isso. Ele entendeu que ele estava no centro da vontade de Deus. Aquele caminho era o caminho, né, que ele viveria uma experiência. Ele faz um voto. Talvez hoje Deus queira isso de você. Não um voto tolo, não um voto de sacrifício, não. Um voto de compromisso. Deus, ele quer isso de nós. Nós viemos a votar com o Senhor. Senhor, eu não quero viver essa experiência por viver, por só, sabe, barganha. Não, tipo, eu quero viver uma experiência contigo para poder depois receber algo. Não pode ser barganha. Esses dias eu até postei uma coisa no Instagram, eu vou abrir aqui, e eu acho que é um exemplo, né, do voto. Eu acho que sintetiza o voto que Jacó fez. Eu já falei aqui no outro vídeo, né? Quem busca a Deus pelo que ele é, desfruta do que ele faz. Quem busca a Deus pelo que ele faz, perde o que ele é. Muitos estão buscando a Deus pelo que ele faz. Estão perdendo o que Deus é. Aqueles que buscam a Deus pelo o que ele é, né? Pelo Deus que ele é, por uma relação com ele, acaba recebendo a bênção. Vai viver o que ele faz. Né? É o que Jacó fala aqui, ó. Se tu for meu Deus, né? O Senhor me será por Deus, se o Senhor me fizer voltar em paz à casa de meu pai. Ele viveria uma experiência com o Senhor. E ele viveu. Deus foi fiel com ele, porque Deus é fiel. Quem é o infiel aqui nessa história toda somos nós. Nós que falhamos, nós que negligenciamos a palavra, nós que murmuramos, né? Mas a fidelidade dele conduziu ele a uma bênção. E detalhe, irmãos, para a gente finalizar, algo muito maior do que ele tinha planejado. O que ele tinha planejado nem nos melhores sonhos aconteceria da forma que aconteceu. É o que Deus tem feito. É o que Deus tem preparado e reservado para você.
Ora aquele que é poderoso para nos conceder infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Tem poder de Deus agindo na sua vida, tem poder de Deus operando na sua vida, tem poder de Deus mudando cenários e construindo situações para que você possa receber infinitamente mais do que você pediu e do que você pensou. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de sábado. A paz do Senhor.